Olá, tudo bem? O tema do nosso encontro hoje é exatamente para um tempo como este, baseado em Esté, capítulo 4, versículo 14. Continuando a nossa formação sobre intercessão profética. Estamos estudando este livro do Ciro John, onde ele vai falar para nós sobre a resposta aos sinais de Deus. E antes, eu quero ler para vocês o parágrafo 160 da Carta Apostólica do Papa Francisco, aonde ele vem dizer para nós assim: uma evangelização para o aprofundamento do querigma. Possamos colocar nossa realidade, uma intercessão para o aprofundamento do querigma. Intercessor e intercessora. Você sabia que você tem um mandato? Que você foi escolhida? Que você é o escolhido de Deus? Mateus 28, 20 fala o seguinte: o mandato missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé, como diz, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. O que o Senhor tem nos mandado nesses últimos tempos? Aí o Papa segue. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio deve desencadear também um caminho de formação e de amadurecimento. O intercessor ele precisa fazer um caminho de formação e amadurecimento. Através da evangelização, que a mesma procure também o crescimento, o que implica tornar muito humano, quanto mais próximo das pessoas nós pudermos estar e intercedendo, estudando, buscando o conhecimento e descobrir qual o projeto de Deus na vida das pessoas para estar intercedendo por essas pessoas. E ele continua: cada ser humano precisa sempre mais de Cristo, e a evangelização não deveria deixar que alguém se contente com pouco, mas possa dizer com plena verdade: já não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo. O intercessor, ele tem que chegar nesse ponto. Gálatas 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E aí, amados irmãos e irmãs, como eu já falei, o tema de hoje é exatamente um tempo como este. Como é este tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, um tempo onde tem muito medo, muitas pessoas vivem perdendo a esperança. E na intercessão de hoje, o Senhor nos deu a palavra justamente dentro do assunto, que está no livro da Sabedoria, o capítulo 17, e um pedacinho do capítulo 18, de 1 a 4. E aí nós estudando, lendo, contemplando a palavra, que veio muito bem na hora exata, dentro da nossa formação. A palavra de Deus ela é atualizada a cada situação. A palavra começa, na minha reflexão, eu peguei do jeito que estava o primeiro versículo, a primeira parte, onde diz o seguinte: grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. As almas grosseiras acreditam que podem oprimir a santa nação, porque são prisioneiras de si mesmo, de suas ideias. Porém, a vigilância do Senhor é incessante. As almas grosseiras imaginam que seus pecados são secretos e que estão escondidos. Vivem atormentadas, amedrontadas por alucinações na escuridão, envolvidas com mágicos, sabedoria falsa. Doentes, atormentadas por ruídos
por ridículos temor. Por quê? Porque a maldade, amados irmãos, a maldade ela é medrosa, sob o peso da consciência, supõe sempre o pior. Porque quanto menor for sua alma, tanto mais penosa é a ignorância. Quando menor for sua alma, mais penosa é a ignorância. Daquilo que se tem medo. Eles são ignorantes porque eles têm medo. Eles não conhecem a verdade, eles não conhecem a Deus. Eles não têm amor a Deus, mas eles têm medo. As almas, elas têm medo. Os grandes, as autoridades, as pessoas que deveriam conduzir o povo com mão forte. Que lá no livro da sabedoria, o primeiro versículo vai falar sobre isso. Que os governantes devem procurar sabedoria, mas não o fazem. Qual é o seu medo? Intercessora. De que tens medo? Agindo Deus, quem poderá impedir? Aí no versículo 1 já do 18, eu transcrevi também a primeira frase. Contudo, para os vossos santos havia uma luz brilhantíssima. A palavra de Deus, ela não diz que é uma luz brilhante, é uma luz brilhantíssima. Ao passo que as almas grosseiras vivem atormentadas, com medo, escondida, atrás de falsas sabedoria, de magia, bruxarias. As almas santas têm uma luz brilhante. No Evangelho de Lucas, o cântico de Zacarias fala: a visita do sol nascente para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Nós temos uma luz brilha em nós. Quem tem Deus, amados, brilha, é feliz, não sofre tormenta, não tem medo. Em tudo dá graça, não tem vingança. As almas santas, ela não busca vingança. Não busca. Por quê? Porque não é vaidosa. O intercessor não pode ser vaidoso. O cristão não pode ser vaidoso. O carismático não pode ser vaidoso. E aí, quando eu estava meditando essa palavra sabedoria, me veio uma segunda palavra. 2 segundas. Tobias, que fala: não cabe ao homem prescrutar os desígnios de Deus. E 1 Coríntios 13, 4, 7, onde vai dizer para nós. E eu vou aqui adaptar, dizer que a alma santa, que também me fez lembrar do livro, um outro livro muito bom, Santa Teresinha, onde ela é o livro das moradas, ou o castelo, as 7 moradas. E ela vai fazendo nós crescermos. E Coríntios vem dizer para nós, Paulo, aliás, no livro de Coríntios, vem falar: a alma santa, ela é paciente, bondosa, não é invejosa, não é arrogante, não é orgulhosa, não se escandaliza, viu? Nem escandalosa. A alma santa não busca seus próprios interesses, não vai para a intercessão, interceder pelos seus, mas vai pelos outros. Não guarda rancor, não se irrita, não se alegra com as injustiças, mas se rejubila com a verdade. E o que é a verdade? Sabedoria 1:5 vai dizer o que é a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A alma santa, amados irmãos, é aquela alma que tem o amor.
Como Santa Teresinha do Menino Jesus disse, no coração da igreja escolhe-se o amor. Por quê? Porque o amor jamais se acabará. Paulo já disse isso para nós. Portanto, intercessor, intercessora, filho amado de Deus. O tema da nossa pregação é exatamente para um tempo como este. Olha, Esther. Depois você pode pegar a palavra e ler todo o livro de Esther. E como eu fiquei maravilhada, porque nós estamos passando um tempo como este. A palavra de Deus está cheia de tempo como este. 1 Pedro vai dizer o seguinte: sede sóbrio e vigiai. Vossos adversários, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. De fato, São Paulo nos exorta a isso. Também, quando Neemias ouviu sobre a angústia dos judeus, ele começou a chorar, a lamentar por vários dias, jejuou e orou. A oração sincera de Daniel por seu povo, com jejum, vestido de saco e cobrindo-se de cinza, foi ouvida pelo Senhor. Quando várias pessoas estavam morrendo por terem sido picadas pelas serpentes no deserto, Moisés orou pelo povo. O Senhor ouviu a sua oração e ordenou a Moisés que erguesse uma serpente de bronze para, quando as pessoas olhassem, ficassem curados. Então, amados irmãos, amadas irmãs, você é o intercessor, você é chamado a interceder, a orar, a clamar, mas a clamar com verdadeiros objetivos. A palavra diz que a alma santa rejubila-se com a verdade. E qual é a verdade? Lembra que Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? A pergunta que hoje poderia ser, qual é a verdade? A verdade, amados irmãos, é que as grandes potências mundiais, e o Brasil também emergente, querendo acompanhá-los, elegeram várias políticas de morte, abandonaram Deus, abandonaram o projeto de salvação do povo, oprimem toda a população pobre em busca de uma riqueza desenfreada. E mais uma vez está aí, ainda essa noite passada, o governo colocou que está pensando em congelar o salário por 2 anos. O salário do trabalhador. E por que não fala em diminuir o salário, grandes salários dos políticos? Exatamente um tempo como este. O povo de Deus, ao longo da história de salvação, ele sempre passou por esses momentos, por esses percalços, onde veio reis, mandantes, governantes, para dominar o povo, para enriquecer, em busca de status, de estar bem entre os 20. O Brasil entrou no G20 e aí veio essa pandemia. Portanto, amado irmão, amado irmão, não tenha medo. Continue sua oração. Mas ore para que a humanidade se converta, para que eu me converta. Para que eu e você possamos nos converter verdadeiramente. E possamos reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa história. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.